E fala galera, beleza? SOS na área. Seguinte pessoal, hoje estamos com essa CB300 aqui, ó. Ela veio com um barulhinho feio aí no motor, na parte de cima. E a gente vai estar mostrando pra vocês a resolução simples, galera. Simples. Se você levar nas oficinas aí, muita gente, né, vai agir de má fé. Ou às vezes por falta de conhecimento, o cara vai condenar a cabeçota, vai condenar kit motor. E no final, é só uma pecinha ali que deu problema. Vou funcionar aqui pra vocês. Galera, viu que tá batendo e feio, barulho feio. Mas antes de continuar aqui na solução, simples galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra gente poder estar se ajudando, fechou? Então, bora lá! Tá aí pessoal, estamos aqui com essa CB então, né, só dar mais uma funcionadinha aqui pra vocês verem. Essa batida seca pessoal, não é normal, uma batida bem feia. Então a gente vai estar mostrando para vocês aí a solução desse problema. Então vamos retirar o acionador tensor da corrente de comando ali dela, mostrar para vocês como é que tá o estado dele, mostrar para vocês como identificar se ele tá bom ou não, né? E se vai resolver o problema, fechou? O Xande já tá tirando ali o danado. Galera, é bem simples, são dois parafusinhos 8 ali, ó, que fica em cima e embaixo. É só soltar que o acionador já vai pular para fora e aí a gente já vai poder mostrar para vocês ali, ó. Já tá tirando, aguenta só um minutinho. Olha lá, retirou o danado. Esse acionador, galera, ele aciona a corrente de comando para deixar a corrente de comando sempre tensionada, como se fosse um sistema de transmissão, beleza? Na verdade é um sistema de transmissão, mas de potência e de força, né? Aí, galera, esse acionador aqui, ó, já era, tá estourado, ó. Tá vendo que o Alexandre tá apertando ali, ó, ele tá voltando com a mão. Esse aqui, ó, tá vendo essas estrias aqui? É um sistema de catraca. Ele não pode voltar, porque se ele voltar, a corrente, ela vai, vamos dizer, vai ficar distensionada. Ela vai trabalhar e ela vai andar frouxa. E ela andando frouxa, corre o risco de pular o ponto do motor e você perder o motor completo. Certo? Agora aqui, ó, a gente tá com um acionador novo. Vamos ver aqui agora, ó. Ele vai jogar ele lá pra frente. Aí, tensionou com a mola. Galera, não pode voltar, ó. É um sistema de catraca, ó. Ele não volta, senão ele perde a função dele. Então, basicamente, já consegui identificar o problema. Ali ele destravou, né? Esse aqui é um acionadorzinho da Plasmoto. E seguinte, pessoal, para quem estiver assistindo aí, só pro pessoal que curtir aí, deixar o like, né, se inscrever no canal, vai estar o link na descrição para você efetuar a compra pela nossa loja online aí, né? Conseguimos parcelar também sem juros aí no cartão, já com entrega para todo o Brasil. Então o link vai estar na descrição para você poder acessar e já comprar o acionador. Então você vai ver o nosso vídeo, já vai comprar a peça para conseguir resolver mais fácil o problema. Então tá aí, da Plasmoto é o melhor sistema que tem, melhor qualidade, devido ao sistema de catraca aqui superior ao original. Então agora a gente vai montar agora ele aqui e vamos funcionar para mostrar para vocês aí. Isso aqui você nunca pode montar com ele totalmente tensionado, tá? Senão você não vai conseguir colocar. Olha o tanto que falta aqui. Já aconteceu o caso do cliente vir aqui com a moto travada, mas por quê? Porque ele simplesmente jogou para frente, colocou a mola, fechou aqui e carcou o tensor acionador. E daí o que acontece? A corrente ficou tão tensionada que acabou travando a moto. Ela ficou presa a moto, ela estava funcionando, mas estava muito presa. Isso corre o risco de estourar rolamentos do comando e se fosse a de 50 do vira, o que vai a corrente de comando ela vai ligada ao vira e aos comandos da moto. Tá? E só ressaltando que esse passo a passo, esse procedimento serve para qualquer moto, né, Xande? Que tem esse tipo de acionador, né? Isso. Então vamos lá. A gente vai retornar a catraquinha dela, o bracinho. É só apertar inteiro do lado aqui, né? Isso, apertou do lado aqui, ele vai retornar. Apertou aqui, voltou. Vamos colocar uma juntinha nova, certo? E fazer a aplicação dele. Ó, aí com ele totalmente para trás, a hora que você coloca ele vai até o final já, né? Agora é só colocar os parafusos e a gente já vai dar continuidade. Agora, finalizando a montagem ali, fazendo o aperto dos dois parafusinhos, cabeça 8, né? Isso. Então agora é o seguinte. Fazer a aplicação da mola, tá? Ó, você empurrando com o dedo aqui, ela vai acionar o tensor que vai esticar a corrente de comando, certo? Depois que ele chegou nesse ponto aqui, a corrente de comando ela não vai conseguir voltar por causa do sistema de catraca. Vamos colocar o parafusinho na mola. Ele é um pouco difícil de pôr, porque tá com a pressão, né? A pressão da mola ela é bem forte aqui, tá?
Já pra isso, pra não deixar. Tá, galera, deu trabalho, mas foi lá, conseguiu encaixar ali. É tentativa e erro mesmo, tem que jogar com a mão ali pressionando e com a outra tentar girar ele até pegar a primeira rosca e depois vai embora. Agora a gente vai apertando ali, não tem erro, galera, só apertar o Allen, conferir o aperto dos dois parafusinhos 8 ali mesmo, e a gente já vai funcionar aí pra ver se resolveu o problema. Se resolveu, aí você vai ter a solução gastando pouco, sem precisar abrir motor, sem nada, fechou? Podendo fazer aí na sua própria casa. E pessoal, manutenção preventiva aí, esse acionadorzinho, uma pecinha pequena, mas de suma importância aí no funcionamento do motor. Pode funcionar já? Pode. Vamos ver. Resolvido, pessoal, acabou a barulheira, prontinho. Aqui, com a peça de 90 pila aí no máximo, da Plasmoto, que é o mais top. Resolveu o problema sem abrir motor, sem abrir parte de cima, nada, sem condenar nada no motor. Então, honestidade sempre em primeiro lugar aí. E resolvido. Então, se te ajudou aí, pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!